noite a todos. É um prazer imenso estar aqui e poder falar nessa semana teológica, poder falar sobre um tema que é tão relevante para nós, que é a reforma protestante. Nós que nos consideramos herdeiros dessa tradição teológica, tradição esta que iniciou no século XVI e que tem produzido frutos ainda hoje, e sendo as igrejas reformadas em parte do mundo responsáveis por continuar o legado dos reformadores do século XVI. Aqui no Brasil nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil, as igrejas presbiterianas de um modo geral como herdeiras dessa tradição. Fora do Brasil, as igrejas reformadas que se congregam em diversas partes do mundo, também defendendo e ao mesmo tempo perpetuando essa teologia que foi começada pelos reformadores. Então é sempre importante falar sobre isso, especialmente neste ano, quando nós completamos 500 anos da Reforma Protestante, né? Lembrando que o marco inicial da Reforma é o dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero ele afixou às portas da sua igreja as suas teses, convocando as pessoas daquele tempo e os estudiosos da teologia em geral para debater os seus pontos de vista, sobretudo sobre a questão da venda de indulgências, né? Então hoje eu continuo a tratar sobre o tema. Ontem o reverendo Ronaldo ele falou sobre John Huss e John Wycliffe, que são apontados como precursores da teologia da reforma, são considerados hoje como reformadores do seu tempo e que deram o início a todo esse movimento que nós chamamos hoje de reforma protestante, ou que nós celebramos hoje como reforma protestante. E eu gostaria de trazer uma proposta diferente. Eu sei do programa, né? Hoje, ou melhor, amanhã, dia 27, nós vamos tratar com o reverendo Tito sobre o que é ser reformado. E no último dia da Semana Teológica, o reverendo Lenny Ellison vai abordar aqui os 5 lemas fundamentais da Reforma Protestante. Eu gostaria de fazer um caminho diferente, aproveitando um pouco daquilo que certamente o reverendo Ronaldo falou ontem sobre John Huss e John Wycliffe. Eu gostaria de propor nesta noite uma análise dos antecedentes ou das origens do pensamento teológico e intelectual que levaram à Reforma Protestante. A Reforma, ela não caiu do céu. Ela não representa o surgimento de doutrinas desconexas ou de doutrinas que surgiram pela primeira vez apenas com Lutero. O próprio Lutero, ele tinha consciência disso, e os outros reformadores que o seguem acreditam que eles não estão criando algo absolutamente novo, mas eles são herdeiros de uma tradição. No contexto mesmo da Reforma, ou no contexto posterior à Reforma, essa questão de definir as origens da Reforma como um movimento, ela ficou restrita a 2 grupos de pessoas. Um grupo era o grupo dos polemistas católicos, que diziam que a Reforma Protestante e Lutero em especial, eles eram representantes de velhas heresias que haviam sido condenadas pela Igreja oficial há tempos atrás, fazendo associação, por exemplo, da teologia de Lutero com o próprio John Huss, que foi condenado por um concílio católico, as ideias de John Wycliffe, que igualmente também haviam sido condenadas. Então, para os polemistas católicos do período da Reforma e do período posterior à Reforma, a Reforma Protestante, na verdade, era o ápice ou o culminar de um pensamento herético, de um pensamento marginal, de um pensamento que não representava uma tradição bíblica, uma tradição da igreja.
Então, da perspectiva desses teólogos e polemistas católicos, a reforma protestante ela deveria ser rejeitada. Havia, por outro lado, os polemistas e apologetas reformados, protestantes, que diziam que a reforma, na verdade, não era, como diziam os católicos, o alvorecer ou ressurgimento de doutrinas heréticas ou de falsos ensinamentos que haviam sido rejeitados pela igreja anteriormente. Mas era um retorno da teologia primitiva, a teologia da igreja do princípio. Uma teologia que havia sido sufocada pela teologia medieval e, consequentemente, pela Igreja Católica daquele período. Uma teologia que havia se perdido. Usando uma expressão mais nossa, é como se eles dissessem que a teologia de outrora, que é encontrada ali nos pais da igreja, que representam um primeiro momento formativo de teologia cristã, havia ficado enterrada debaixo do lixo. E que agora os reformadores haviam cavado e haviam redescoberto essa doutrina e haviam trazido isso à luz. Então, essa discussão sobre os antecedentes, ela aconteceu já nos dias da Reforma, e quando nós tratamos sobre a Reforma hoje, muitas vezes nós deixamos de lado essa discussão e passamos tão somente a falar a respeito dos personagens. Falamos a respeito de Lutero, falamos acerca de Calvino, com quem nós temos mais proximidade, e algumas vezes falamos sobre Zwinglio, que é um personagem extremamente importante para a consolidação do pensamento da Reforma, mas que nós, por vezes, teimamos em deixar de lado, como se ele não fosse um personagem importante para o fluxo de pensamento da Reforma. Tanto é verdade que eu faço questão de, nesse slide inicial, trazer esses três personagens. Lutero, no meio Zwinglio, e na outra ponta Calvino, mostrando aqui, é claro, que esses são realmente basilares do pensamento da Reforma. Alguém poderia questionar a ausência aqui dos reformadores radicais, né, como Menno Simons, mas isso seria um assunto para uma outra palestra que envolveria, né, uma discussão muito mais própria do pensamento deste homem, né, quais suas ideias teológicas e por que o movimento que ele representa, ele corre de maneira paralela ao pensamento protestante que é adotado por nós. Mas seja como for, eu quero então partir dessa abordagem, analisando as origens, os antecedentes, tanto intelectuais, as ideias que levaram esses homens, que formaram a mente desses homens, que representam a Reforma para nós, e suas ideias teológicas. Ou, de uma outra maneira, saber da onde esses homens beberam, da onde eles buscaram a sua influência, ou buscaram a teologia e os pensamentos que tiveram influência sobre as doutrinas da Reforma Protestante. Partindo desse ponto, então, nós costumamos, quando nós abordamos acerca da Reforma, quando nós falamos acerca dos antecedentes da Reforma Protestante, nós muitas vezes nos limitamos a analisar o contexto social e espiritual que antecedeu o surgimento da Reforma. Isso é muito comum nós encontrarmos nos livros de história da igreja, uma análise desse período que antecede o surgimento das ideias reformadas com Lutero. E aí, quando nós analisamos esses antecedentes, e os livros de história da igreja, eles quase que são unânimes na apresentação desses fatos, eles dão a nós três elementos que estão presentes nesse período, né, que antecede as ideias de Lutero, ou a fixação das teses de Lutero na capela de sua igreja.
E esses três elementos são como aqui descritos. O medo da morte e o sentimento de culpa. Alguns autores falam de uma ansiedade muito grande nesse período. O surgimento de uma piedade leiga e o ressurgimento do livro, que aqui é uma referência à Escritura, à Bíblia, à Palavra de Deus, né? É importante nós entendermos e lembrarmos que esse quadro que aqui vai ser apresentado, ou que nós vamos discutir por meio dessas três ideias, reflete o período final da Idade Média, que nós chamamos de Baixa Idade Média, que representa ali o final do século XIII, início do século XIV e vai até o século XV. A Idade Média, ela tem sido pedagogicamente dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Olhando assim, a gente tende a pensar que as coisas seriam mais ou menos o seguinte, né? A Baixa Idade Média vem primeiro e a Alta Idade Média vem depois, mas é justamente o contrário. A Alta Idade Média é o período que vai do ano 500 até mais ou menos o final do século XII e início do século XIII, tá? Quando há um despertamento muito grande, quando há um crescimento, né, dentro desse período que nós chamamos de Idade Média, um crescimento nas artes, um crescimento na educação. No século XI e no século XII surgem ali as primeiras universidades, os grandes centros de estudo da Europa. Então, esse período da Idade Média é marcado por um crescente e acentuado despertamento em diversas áreas. Quando nós entramos no final do século XIII e iniciamos o século XIV, há um declínio muito acentuado. E esse declínio é percebido sobretudo na própria igreja, nas próprias ideias religiosas que surgem nesse período, fazendo então com que os historiadores, os analistas da história, então façam uma divisão, dizendo que essa última parte da Idade Média é chamada de Baixa Idade Média. E quando nós olhamos essa Baixa Idade Média, nós percebemos que, de fato, havia ali uma ansiedade muito grande na vida das pessoas. Uma ansiedade provocada, em grande parte, pela própria igreja do seu tempo, que abusou e que usou muito bem essa questão da morte a seu favor. Nós estamos falando de uma Europa que passa por algumas crises. A morte é uma coisa frequente, é uma coisa com que as pessoas têm muito contato. A peste negra havia dizimado boa parte da população europeia daquele período. As guerras, elas eram frequentes, as pessoas morriam nos conflitos. A fome era algo com que as pessoas lidavam dia a dia. Vários fenômenos agravaram essa fome no período final da Idade Média. As guerras ajudavam a tornar esse fenômeno algo extremamente complicado. Além disso, havia também a ideia de que a igreja, um peso colocado pela igreja sobre a vida das pessoas. Esse peso, ele era explorado por meio da pregação, era explorado por meio da literatura, era explorado por meio da música que era produzida, era explorado através da arte. Figuras da morte se espalhavam pela Europa nesse final da Idade Média. Aquela imagem que nós temos da morte como um ser encapuzado, com uma foice na mão, é uma produção desse período final da Idade Média. E que exemplifica muito bem a dimensão que a morte ocupa na vida das pessoas. Eu lembro, quando eu estava ainda no seminário, de ter lido um livro do reverendo Boanerges Ribeiro, que trata sobre o protestantismo depois do cisma que aconteceu na igreja presbiteriana, no início do século XX, que fala
que ele faz uma análise bem interessante dos hinos que eram cantados na igreja daquele período. E como a taxa de natalidade era muito, de mortalidade era muito alta no Brasil daquele período, as pessoas morriam mais cedo e as crianças também morriam, né? Muitas nasciam e com pouco tempo elas morriam. O reverendo Bonés Ribeiro diz que a música que era cantada nesse período refletia esse impacto que a morte tinha sobre a vida das igrejas. De modo que as músicas que eram produzidas e que eram cantadas na igreja desse período falavam muito sobre o céu, sobre o morar com Deus e sobre a expectativa que o cristão tinha de romper os portais da morte. Veja, nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando do século XX, nós estamos falando da nossa realidade, mas há uma similaridade, no sentido de que, como a morte é algo presente, é algo real, é algo com que eu tenho ligação direta, porque eu conheço pessoas que estão morrendo, eu mesmo tenho uma expectativa de vida muito baixa, então eu consigo sublevar isso por meio de músicas, por meio de canções que me colocam mais diretamente com Deus ou que de uma certa forma me fazem acreditar, né, na esperança celeste. Então, essa ideia da morte ela estava presente nas igrejas brasileiras do período. A mesma coisa acontecia também no final da Idade Média. As pessoas, elas lidavam com a morte. E nós nunca lidamos com a morte com naturalidade. Nós nunca vamos lidar com ela com naturalidade. E a igreja sabia disso. E ela então começou a usar isso a seu favor, fazendo pregações ou até criando doutrinas que, de uma certa maneira, mantesse não apenas as pessoas leais, mantivesse as pessoas não apenas leais à igreja, mas que de uma certa forma fizesse com que as pessoas dependessem ainda mais da igreja para a sua salvação. Nesse sentido, nós podemos observar nessa parte final da Idade Média um acentuado interesse, né, ou uma acentuada ênfase nas pregações desse período na questão da condenação e da culpa. A condenação eterna e a culpa que o homem tem por causa do seu pecado, eles são extremamente usados pela igreja, são extremamente manipulados pela igreja desse tempo. E qual é a influência disso sobre a vida das pessoas? Bem, se eu sei que eu vou morrer, e se eu escuto do púlpito a mensagem de que eu tenho uma culpa muito grande, e que eu vou me deparar com Deus, Ele que é um justo juiz, então eu preciso, de alguma forma, de alguma maneira, fugir desse julgamento, fugir desse encontro com Deus. E é interessante observar essa questão do medo, da morte, do sentimento de culpa, na pessoa do próprio Lutero. Lutero é uma pessoa que exemplifica bem o homem do final da Idade Média. A própria luta de Lutero reflete esse medo e esse sentimento de culpa que o homem do final do período medieval tem. Quem era Lutero? Como é que nós analisamos as lutas espirituais de Lutero? Quando nós olhamos para esse personagem, a gente descobre, por exemplo, que Lutero, que estudava direito, financiado pelo seu pai, né, que conseguiu alcançar alguma elevação social através do trabalho. O pai de Lutero, ele tinha uma mina, e através dali ele adquiria o sustento da sua família. Ele então investe na educação de Lutero, e como na Idade Média não haviam muitas opções, né, de profissões, hoje em dia a gente tem uma gama muito grande
de profissões, e às vezes dentro de uma profissão você tem várias especialidades, né? Naquela época não havia tanto assim. A grosso modo, você ou migrava para a área da filosofia, das humanidades, ou você estudava teologia, direito ou medicina. Então o pai de Lutero investe, né, todos os seus recursos na formação de Lutero e o manda para estudar direito. Em certa ocasião ele está retornando para sua casa e ele então é apanhado por um grande temporal. E ele então tenta se abrigar da chuva quando um raio cai bem perto de onde ele está. E Lutero, dominado por esse sentimento de culpa, por esse medo que perseguia as pessoas desse período, ele toma uma decisão que muda os rumos da sua vida. Ele faz um voto a Santa Ana e diz assim: olha, se a senhora me levar até em casa em paz, em segurança, eu vou largar o estudo do direito e vou entrar na vida religiosa. Lutero então escapa da tempestade, chega em casa e comunica para o pai que não vai voltar mais para a faculdade de direito, que ele agora vai buscar a vida religiosa. É engraçado a expressão, o sentimento do pai de Lutero, que diz que, na verdade, isso não foi uma mensagem de Deus, mas foi uma mensagem do diabo, né? Porque não podia ser Deus agindo daquela maneira, mas Lutero está resoluto, e ele então entra na vida religiosa, ele procura, né, o mosteiro agostiniano da sua cidade, e ele se torna monge. Veja, o medo da morte leva Lutero a mudar o rumo da sua vida. E ele acha que de alguma maneira isso vai mudar o seu medo, que de alguma maneira isso vai mudar o seu sentimento de culpa. Mas isso só agrava a sua crise espiritual. E Lutero, então, ele recorre a todos os meios que a igreja dizia que eram suficientes para trazer paz ao coração, trazer esperança ao homem e, de uma certa maneira, garantir a ele a salvação eterna. Lutero, então, busca jejuns, busca sacrifícios, busca penitências. Dizem, inclusive, que ele passava vários dias sem comer, sem falar, trancado dentro de uma cela, a fim de mortificar o seu pecado, a fim de mortificar a sua carne. É engraçado porque o próprio, supervisor de Lutero, o Staupitz, que era o seu confessor, já não aguentava mais Lutero, porque o menor pecado, o menor pensamento de Lutero que não fosse de conformidade com a lei de Deus, com a palavra de Deus, era um motivo para Lutero cair no terror, no medo. E ele então ia até o seu confessor, e o seu confessor uma vez disse: Lutero, só volte aqui quando você tiver cometido um pecado realmente grave. Isso ilustra, meus queridos, o sentimento dos homens daquela época, que estavam à mercê de uma igreja que os aprisionava espiritualmente, que os mantiam debaixo de cordas, a semelhança de um boneco de ventríloco, que é manipulado pelos cordões da pessoa que o está manipulando, do ventríloco. Assim viviam as pessoas. Esse era o sentimento de Lutero, esse era o sentimento do homem comum, o medo da morte, o sentimento de culpa. Eu sou um pecador. E Lutero, ele mais uma vez exemplifica isso. Lutero, ele temia a face de Deus, porque ele via Deus de acordo com as construções do final da Idade Média. Um Deus que tinha prazer de mandar o homem para o inferno. Um Deus que não tolerava o pecado e que não tinha misericórdia e não tinha graça. Então, quando nós olhamos os antecedentes da Reforma, sobretudo do ponto de vista dos manuais de história da igreja, esse medo da morte, esse sentimento de culpa, essa angústia que tomava conta dos corações dos homens no final do período medieval, é algo extremamente observável, é algo extremamente notável nesse período. Mas veja, esse homem que está lutando com a morte,
esse homem que está lutando com o sentimento de culpa, é um homem também que busca uma vida de piedade. No período da Alta Idade Média, que é aquele período que eu já mencionei, do 5º até mais ou menos o final do 12º século, é um período em que realmente o clero católico domina as ações religiosas. Não havia espaço para os leigos, ou as pessoas comuns, ou as pessoas que não estavam dentro da estrutura da Igreja Católica. Bispos, padres, sacerdotes, ou aqueles que estavam nas ordens como os monges. Havia pouco espaço para a participação do homem comum. Tudo, a começar, por tudo que era feito dentro da igreja. Toda a comunicação, a própria missa, os cânticos, todos eram em latim. Todos eram em latim. E as pessoas comuns não sabiam falar latim. E é interessante, então, que a igreja desse tempo nada representava para a vida das pessoas. Elas não tinham nenhuma participação na vida da igreja. Elas iam à missa e, na verdade, elas assistiam uma representação, elas eram mais observadoras do que participantes daquele ato de culto que acontecia na igreja medieval. Mas no final da Idade Média, muito também agravado por esse sentimento de culpa e por outras questões que vão ser depois mencionadas, há o crescimento e o surgimento de uma piedade leiga. Isso se deve muito, em parte, a um grupo religioso conhecido como Irmãos da Vida Comum. E esse grupo religioso de monges, eles tinham uma mentalidade diferente das ordens religiosas daquele tempo, que entendiam que a vida do religioso ela deveria ser vivida exclusivamente dentro do mosteiro. Então, toda a conduta, toda a vida, todo o trabalho de um monge deveria ser feito internamente dentro do mosteiro. O seu desligamento com o mundo era uma coisa real. A partir do momento, então, que alguém se dedicava à vida religiosa, através das ordens religiosas que haviam no período, ela praticamente se isolava do mundo exterior. Ela não tinha mais nenhum contato com as questões seculares, temporais. Mas os irmãos da vida comum, eles tinham uma ideia diferente. Eles buscavam conciliar e ter um meio termo entre a vida interna do mosteiro e a participação na sociedade. Daí eles criarem aquilo que os estudiosos do período chamam de via média, que é o meio termo entre a vida do mosteiro e a vida fora do mosteiro. E esses homens que, de uma certa forma, estavam muito ligados à questão da educação, eles então abriram vários albergues para acolher os estudantes universitários da Europa naquele período em questão. E os seus albergues então eram usados por esses universitários, e eles então, de uma certa maneira, começaram a acolher esses universitários e a fazer como muitas vezes nós fazemos hoje em dia, quando a igreja tem alguma obra social, a gente tenta não apenas dar o social, mas também levar o espiritual para essas pessoas. Eles faziam algo semelhante nesse sentido. Então eles acolhiam esses estudantes, mas de alguma forma tentavam incutir neles os valores espirituais da ordem dos irmãos da vida comum. E foi através desse pequeno gesto que agora uma nova classe de pessoas que está indo para as universidades ou que está saindo das universidades começa a ter interesse pelas questões religiosas, pelas questões teológicas. Não da maneira como elas são debatidas ou
analisadas nas universidades de teologia, mas de uma maneira mais simples, de uma maneira mais leiga. Mudando o que tem que ser mudado, como a gente tem visto hoje em dia, surgindo em muitas igrejas, esse fenômeno de jovens se interessando pela teologia. Jovens que escutam pregadores, ou que assistem vídeos de pregadores no YouTube, né, e que ganham gosto e interesse pela teologia, e mesmo não participando ou fazendo um seminário de teologia, são bem informados, são bem orientados, e começam a colocar a teologia na sua agenda de discussões. E esses jovens, então, e esses homens que passam pelas mãos dos irmãos da vida comum, eles acabam, então, formando um batalhão de pessoas interessadas em vida piedosa. Detalhe importante, esse grupo de pessoas, ele se distingue dos teólogos profissionais. E eles estão muito mais interessados na religião como uma ligação íntima entre o homem e Deus. É por isso que surge uma devoção muito individualista nesse período. E um detalhe importante que eu não posso deixar de mencionar: ao contrário da teologia profissional praticada nas escolas e nos departamentos de teologia das universidades, que está preocupada com questões completamente fúteis e irrelevantes, como, por exemplo, olha só o que os teólogos medievais discutiam: quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Essas eram as discussões que eles faziam no período da Idade Média. As pessoas que estão formando esse grupo de pessoas agora, esses homens, mulheres, que formam essa nova piedade leiga, não estão interessados nessas questões. Eles estão interessados na moral cristã, na vida piedosa, na vida de oração. E aí, vários livros começam a surgir e a falar sobre essas questões que são importantes para as pessoas desse tempo. Um outro detalhe importante, que eu não posso esquecer: essa piedade, ela é extremamente alimentada pela mariolatria. Tá? A preocupação deles é entender o relacionamento com Deus por meio de Maria. E é sobretudo nesse período, do final da Idade Média, que uma discussão ela toma um grande contorno, e que hoje, né, pelo menos para a Igreja Católica Oficial, é uma coisa decidida. Olha que detalhe interessante: é nesse período aí, e sobretudo alimentada por esse grupo de leigos que estão agora preocupados com a teologia, que se começa a discutir a questão de que se Maria nasceu sem pecado ou se ela nasceu com pecado. Havia um grupo de teólogos que dizia não, que Maria, ela nasceu debaixo do pecado. Ela era também afetada pelo pecado de Adão, pelo pecado original. Mas havia um outro grupo de pessoas que dizia não, ela não havia sido tocada pelo pecado original. Daí a ideia de Maria Imaculada. Então a grande pergunta era: Maria era mácula em latim ou imaculada? E a visão que prevaleceu foi a de que Maria era imaculada. Então esse período, né, ele vê surgir, por exemplo, essa questão, que hoje é uma questão praticamente decidida na Igreja Católica, mas é uma discussão desse período, tá? E essa piedade leiga, ela então vai ser extremamente importante. E os estudiosos do período da Reforma, eles não deixam de considerar esse movimento e a contribuição que esse movimento dá. Porque veja, quando eu falo sobre o medo da morte e o sentimento da culpa, que foram explorados pela igreja, eu não posso deixar de fazer uma ligação direta com a doutrina da justificação ou a doutrina da salvação que surge no contexto da Reforma. Porque esse homem que está com medo
que sente a culpa e que faz tudo o que a igreja diz que ele deve fazer e não consegue encontrar paz, ele ouve através da reforma a mensagem de que não é o que ele faz que o torna aceitável diante de Deus, mas ele é salvo única e exclusivamente pela fé nos méritos e na obra redentora de Jesus. Então veja, esses três elementos aqui, eles preparam o homem desse final da Idade Média para receber a doutrina da reforma. O surgimento de uma piedade leiga, bem informada, com conhecimento de teologia, vai ser assimilado pelo pensamento da reforma. E vai fazer com que pessoas comecem a ler as obras de Lutero, as obras de Calvino e tenham acesso à própria teologia da reforma protestante. Um caso em especial é o próprio caso de Calvino. Porque Lutero, ele começa no direito e vai para a teologia. Calvino é o caminho contrário. Calvino, ele recebe a formação que lhe daria condições para entrar na vida religiosa, porque o seu pai, que era secretário do bispo de Noyon, consegue um benefício eclesiástico, uma bolsa de estudo para que Calvino possa estudar teologia, só que para que ele chegue no curso de teologia, ele precisa fazer o curso inicial de artes liberais. Só assim é que ele tem condições de fazer o curso de teologia, que equivaleria hoje a uma espécie de mestrado. Só que o pai de Calvino tem um desentendimento com o bispo, e ele então perde a sua função como secretário e advogado da cúria de Noyon. E o pai de Calvino então diz o seguinte: olha, agora eu quero que você mude de curso, que ao invés de você estudar teologia, de você se tornar um religioso, você vai estudar direito. E ao contrário de Lutero, que desobedece o pai, Calvino obedece o pai e vai estudar direito. Ele vai para a faculdade de direito. Então a vida de Calvino toma uma direção diferente. Contudo, Calvino, de alguma maneira, mesmo estando afastado da vida teológica, ele entra em contato com as ideias da reforma. E ele entra em contato das ideias da reforma, especialmente, ou acredita-se, por meio do seu primo, que se tornou um reformado, ou aderiu ao pensamento da reforma protestante, e que de alguma maneira influenciou Calvino. Então eu quero chamar sua atenção para o fato de que essa piedade leiga, ela é algo extremamente importante para o crescimento da reforma, porque esses leigos, eles vão buscar entender a teologia, eles vão buscar compreender as verdades da reforma protestante, eles vão ler a literatura. E aqui o terceiro ponto, é o ressurgimento do livro, que é o ressurgimento da Bíblia, que está extremamente ligado a uma invenção extremamente importante do final da Idade Média, que é a invenção da imprensa, por Gutenberg. Antes, o trabalho de produção, fabricação de um livro era completamente artesanal. Então, quando você queria uma cópia de um livro, o que você faria? Tinha que ir lá, copiar, letra por letra, Era assim que acontecia. Só que com a invenção de Gutenberg, os problemas acabam, Parafraseando aí um programa de humor que teve aqui no Brasil. Os problemas acabam, porque Gutenberg, ele inventa uma espécie de tipo móvel, em que ele cunha numa placa de metal o livro, uma só vez, e a partir dali ele replica as cópias quantas vezes forem necessárias. Então o trabalho é o primeiro, o trabalho só é o de colocar na placa. Depois que você tem a placa, aí a coisa fica muito mais tranquila. E aí os livros, eles começam a sair em grande escala, a serem produzidos em quantidade muito maiores. E os livros começam a circular na Europa.
E um detalhe, o primeiro livro é a Bíblia. O primeiro livro a ser produzido por Gutenberg é a Bíblia. Não é? E uma coisa que não era possível até então se torna possível. E há um detalhe que nós cometemos um equívoco muito grande, ou cometíamos um equívoco muito grande quando falávamos acerca disso no passado. Nós dizíamos até então que a igreja impedia as pessoas de ler a Bíblia. A igreja nunca impediu as pessoas de ler a Bíblia. A igreja colocou limites. A igreja colocou limites. Por exemplo, a interpretação da Bíblia deve ser a interpretação oficial, dada pelo magistério da igreja. Então, aquela ideia que surge posteriormente na Reforma, de que eu tenho uma livre interpretação, que eu posso ler e posso interpretar a Bíblia sem depender da igreja, sem depender do magistério, não existia até então. Então, a interpretação oficial era aquela que vinha da igreja. A pessoa podia ler a Bíblia, mas ela deveria concordar com a interpretação que a igreja fornecia. Mas não era isso que dificultava a leitura da Bíblia. O que dificultava a leitura da Bíblia é que a Bíblia que circulava na Idade Média era a versão de Jerônimo, a Vulgata Latina. E somente as pessoas que estudavam, que tinham acesso à educação, sobretudo as pessoas de família abastada, que tinham condições de pagar pela educação daquele tempo. Somente essas pessoas, e as pessoas que estavam dentro do mosteiro, os monges, os padres, é que tinham acesso ao latim. Eram pessoas que tinham condições de ler a Bíblia. E até o final da Idade Média, isso era um grupo bem pequeno, bem reduzido de pessoas. Então veja, a igreja nunca impediu, mas ela nunca deu estímulo para que as pessoas lessem a Bíblia. Mas agora, no final da Idade Média, as coisas estão mudando. Cada vez mais pessoas, e é claro, alimentadas por um crescimento social e econômico, elas desfrutam de uma condição melhor e aí têm condições de ir para a universidade, de iniciar os seus estudos, de aprender o latim. Essas pessoas, então, começam a ter acesso à Bíblia, alimentada também por essa nova imprensa inventada por Gutenberg, que não só produz Bíblia, mas produz livros. Então, esses três elementos, eles, de certa forma, ajudam a entender por que a Reforma se tornou o movimento que se tornou e explica também o sucesso que a Reforma teve. Tá? Então, quando nós falamos, grosso modo, sobre as causas da Reforma, ou os antecedentes da Reforma, em geral, se passa por essas linhas aqui. Se fala sobre o medo, sobre a piedade e sobre o surgimento do livro. Mas eu quero ir mais além com vocês hoje. E eu quero analisar aquela corrente de pensamento e de teologia que vão contribuir diretamente para o surgimento de um pensamento reformado. Além dessas causas que foram aqui mencionadas, eu gostaria de analisar outras que muitas vezes são deixadas de lado e sobre as quais a gente tem bem pouca coisa no nosso país. Eu posso mencionar que existe apenas um livro que trata desse assunto hoje em português, que é o livro do Alistair McGrath, As Origens Intelectuais da Reforma. Nós não temos, infelizmente, muito material em língua portuguesa que trata sobre esse assunto e que, em outras línguas, como o inglês, o alemão, tem uma abundância muito grande. Tá? E isso mostra que nós, de uma certa forma, limitamos o debate, o estudo das causas da Reforma a pelo menos esses três temas que estão aqui. Tá? Então eu gostaria de ampliar um pouquinho mais essa questão e falar com vocês a respeito de pelo menos duas áreas, a intelectual e a teológica,
de um período anterior ao surgimento da reforma e que, de uma certa maneira, contribuiu para que esse movimento surgisse, ou, diria de uma outra forma, contribuiu para a formação da mente dos reformadores. Tá? Só que há uma questão que eu queria levantar com vocês agora, que é essa que está aí posta. Nós devemos falar de reforma no singular ou devemos falar sobre reformas no plural? Né? Reforma como um movimento coerente, como um braço só, como uma só ramificação, como um movimento organizado, coerente, que tem as mesmas propostas, ou a gente deve falar de reformas no plural, mostrando que há diferenças, que embora haja uma ideia comum, embora possamos dizer que se compartilhe de ideias e pressupostos comuns, nós temos ali, pelo menos, mais de um braço dentro desse movimento. E essa questão ela é relativamente nova, porque quando se fala de reforma, até mesmo dentro das nossas igrejas, a tendência é pensar nela como um movimento único, como se Lutero levasse a Calvino, e como se o pensamento de Calvino e de Lutero fossem iguais, semelhantes. Mas a própria existência de duas igrejas da Reforma, pelo menos num primeiro momento, de dois ramos, um que nós chamamos de luterano e outro que nós chamamos de reformado, já mostram que a Reforma não pode ser entendido como um movimento único, que ele tem ênfases e distinções muito próprias, tá? E essa é uma questão que nós precisamos analisar, porque bem cedo, o movimento da Reforma, ele mostrou dois braços ou dois contornos diferentes. É claro que o primeiro momento desse movimento é aquele momento com Lutero. Mas paralelo a ele, havia também um movimento de reforma que surgia em uma outra parte da Europa. O movimento de Lutero, ele fica circunscrito, numa boa parte, ao território da Alemanha. É ali onde tudo acontece. Mas paralelo a esse movimento de reforma que acontece na Alemanha, está acontecendo também um movimento de reforma lá em Zurique, naquilo que hoje é a Suíça. Porque até então, a Suíça não tinha a organização territorial que ela tem hoje. O que havia na Suíça até então eram territórios que eram chamados de cantões, eram cidades que tinham um governo próprio, tá? E que estavam ali organizadas dentro de um território comum. E era engraçado porque essas cidades, elas, a grosso modo, recebiam influências da Alemanha e da França. E aonde essa cidade estivesse ligada, então, ela tinha uma unidade mais em torno da língua. Então, você tem na Europa, na Suíça, regiões onde o alemão é falado, que sofreram influência desde muito tempo da Alemanha, e você tem territórios onde o francês é falado, que sofreram influência direta da França. Então, esse território que hoje é a Suíça, na verdade, não era um território. Eram cidades com governo próprio, regiões que eram chamadas de cantões. E em Zurique, uma reforma paralela de Lutero tem acontecido. É fato que Zwinglio, que é o reformador de Zurique,
ele vai, de alguma maneira, ser influenciado pelas ideias de Lutero. Ele toma conhecimento das ideias de Lutero. Mas bem cedo, e você vai ver aqui, esse movimento ele vai se distinguir e se diferenciar do movimento que está acontecendo com Lutero. E aí você vai ver, por exemplo, a reforma, nós estamos falando de um movimento de 1517, não é isso? Que é o marco inicial da reforma. 8 anos depois, você tem aí, em 1525, Zwinglio, escrevendo a sua principal obra, que é o De Vera et Falsa Religione Comentários, ou comentário sobre a verdadeira e a falsa religião. E nesse comentário ele nega o caráter sacrificial da missa. Posteriormente ele vai abolir no território de Zurique a realização de missas. Ele combate a ideia de salvação pelas obras, uma ênfase que já havia sido defendida por Lutero. Também a intercessão dos santos, a obrigatoriedade dos votos monásticos e a existência da doutrina do purgatório. Mas nessa obra também, Zwinglio lança as bases da sua teologia da Santa Ceia, ou da sua teologia dos sacramentos. E ali ele defende o ponto de vista de que a presença de Cristo na ceia é uma presença simbólica. E quando ele afirma esse pressuposto, ele diverge diretamente de Lutero, que dizia que de uma maneira real, Cristo estava presente no pão e no vinho. Quando o celebrante consagrava o pão e o vinho, de fato e realmente, ali estava o corpo e ali estava o sangue de Jesus. Muitos dizem que, pelo menos nesse ponto, Lutero não conseguiu se desvencilhar da tradição católica na qual ele foi criado. Nós sabemos que a posição católica defendida até então dava conta de que no momento em que o celebrante consagrava os elementos, aqueles elementos se tornavam literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Embora visivelmente eles permanecessem como estavam antes, ou não houvesse uma mudança na aparência, na essência, ontologicamente, né, naquilo que eles são, na sua essência, no seu ser, aqueles elementos deixavam de ser o pão e deixavam de ser o vinho para se tornar o corpo e o sangue de Jesus. Lutero, ele lida com esse problema e ele vê um realismo nas palavras de Jesus na instituição da ceia e em outros momentos, quando ele fala, por exemplo, lá no Evangelho de João, que aquele que não comer da sua carne, que não beber do seu sangue, não tem vida em si mesmo. Então Lutero, ele tenta conciliar essas ideias e ele então marca uma saída desse pensamento que era comum à Igreja Católica, que é chamado de transubstanciação. Só que ele não consegue sair por completo. E ele cria então uma doutrina que seria um meio termo, que é chamado de consubstanciação. Né? E a ideia aqui, portanto, é mais ou menos essa. Como Cristo ele é onipresente e o seu corpo ele está em todo lugar, então ele está presente também no elemento da ceia. É diferente do pensamento católico. O pensamento católico diz que o pão e o vinho se tornam literalmente o corpo de Cristo. Lutero diz não, eles não se tornam. Mas como Cristo ele está em toda parte, ele é onipresente, ele também está presente nos elementos. E Zwinglio, então, discorda desse pensamento de Lutero. E ele insiste que a presença de Cristo ela é simbólica. Que a única maneira que Cristo se faz presente é por meio da lembrança, em memória de mim. Alguém já disse que a perspectiva de Zwinglio é parecida com a de você olhar uma foto
tirada em um momento qualquer da sua vida. E aí você olha para aquela foto e você consegue lembrar dos momentos que aquela foto representa. Então você foi num passeio, e ali na foto tem várias pessoas, e aí você olha para aquela foto, você lembra daquele dia, lembra das pessoas, você tem ali uma memória do que aconteceu. Nada mais do que isso. E essa seria então a perspectiva de Zwingli. O fato, queridos, é que essa divergência levou Zwingli e Lutero a debater essa questão frente a frente no colóquio de Marburgo, que aconteceu 4 anos depois, em 1529. Lutero afixa as suas teses no dia 31 de outubro de 1517. Em 1525, Zwingli publica a sua obra e defende uma visão diferente da de Lutero, e 4 anos depois os dois vão debater essa questão em Marburgo. Infelizmente, lá em Marburgo, Zwingli e Lutero não concordam sobre a natureza da presença de Cristo na ceia, e cada um segue um caminho diferente, sem contar com o apoio do outro. E ali o movimento reformado, ou melhor, a reforma protestante, ela tem 2 ramificações distintas. Ali você consegue perceber claramente que havia uma diferença entre os 2 grupos. E aí você tem um grupo na Alemanha que aceita Lutero, seus escritos, seus catecismos e a Confissão de Augsburgo. Do outro você tem um movimento que é iniciado por Zwingli, que tem uma visão dos sacramentos diferente da de Lutero e que aceita, né, os escritos desse reformador, Zwingli, e a Confissão de Heidelberg. Então você tem 2 grupos distintos. 1529, 2 anos depois, 1531, Zwingli ele morre numa batalha, quando ele está servindo como capelão. E aí parece que o movimento dele vai morrer juntamente com Zwingli, ou que o movimento que ele inicia vai definhar e morrer agora que o seu grande líder morre. É nesse contexto então que surge um reformador de 2ª geração, chamado João Calvino. E ele lidera, juntamente com Guilherme Farel, um movimento de reforma lá na cidade, né, de Genebra. E é interessante observar que esse grupo que outrora estava ligado a Zwingli se associa a Calvino, de modo que Calvino se torna um representante desse grupo. E os luteranos, eles percebem de maneira muito clara que esse grupo que agora tem Calvino como seu porta-voz é um grupo distinto daquele que eles representam. E o detalhe aqui é que esse grupo de luteranos começa a chamar esse grupo que está agora associado a Calvino de calvinista. E a gente hoje fala de calvinista como se isso fosse a expressão de uma corrente de soteriologia, ou como se calvinismo estivesse a questão ou a concepção da salvação. Mas quando Joaquim Westphal, que era um polemista e teólogo luterano, chamou aquele grupo de calvinistas, ele não estava pensando na teologia da salvação de Calvino, mas ele estava querendo fazer uma distinção entre o seu grupo, os luteranos, e o grupo que seguia a eclesiologia e especialmente a visão de ceia de Calvino. Porque a visão de ceia de Calvino, ela é diferente da de Zwingli. E a gente pode dizer então que nós temos 3 visões de ceia diferentes dentro do protestantismo. Você tem a visão de Lutero,
da consubstanciação. Você tem a visão de Zwinglio, que é a visão simbólica. E você tem a visão de Calvino, que diz que a presença de Jesus ela é espiritual. E esse movimento, então, ganha com a figura de Calvino. E os luteranos, então, passam a fazer distinção clara entre eles e os calvinistas ou reformados. E quando Frederico III, alemão, príncipe eleitor, antes associado ao movimento luterano, debanda do luteranismo e se associa ao pensamento reformado, associado a Calvino, aí os teólogos luteranos, começam a desacreditar o movimento, a desacreditar a figura de Calvino e a chamar esse movimento de calvinista. E veja, eles chamam isso não de uma maneira elogiosa, mas uma tentativa de desacreditar esse movimento que está surgindo ali na Suíça. Então nós temos aí razões suficientes para entender que nós não podemos falar apenas de reforma no singular, nós temos que falar de reforma no plural. E se nós formos ainda mais abrangentes, nós podemos dizer que John Hus, ele é um responsável ou ele é um reformador do seu tempo, lá na República Tcheca. Nós podemos falar de John Wycliffe como o primórdio da reforma na Inglaterra. Podemos falar da própria reforma da Inglaterra com Henrique VIII, a despeito das intenções que ele tinha, mas como um movimento de reforma distinto. Até porque a Igreja Anglicana representa uma forma de reforma totalmente distinta, mais próxima do pensamento católico. Depois, é claro, com o surgimento do puritanismo e dos não conformistas, é que essa reforma da Inglaterra vai ter um contorno mais evangélico, mais protestante, mas num primeiro momento muito mais associado ao catolicismo. Então nós temos aqui pelo menos 4 ou 5 reformas, 4 ou 5 ramos, mas é claro que os mais importantes, ou os ramos que mais frutificam nesse momento, são o ramo luterano e o ramo reformado, que inicia com Zwinglio e que depois recebe a sua influência de Calvino. Ok? Vamos fazer uma paradinha aqui agora, porque aí a gente dá uma paradinha, faz um pequeno lanche, e aí a gente retoma a segunda parte, tratando de 2 temas que são extremamente importantes para a gente entender esses elementos que constituem o pensamento da reforma.